Boa noite, alunos da disciplina Algoritmos, Ordenação e Busca do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás. Quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar e hoje nós vamos dar continuidade a mais um tema sobre pesquisa em memória principal. Hoje nós vamos falar da árvore digital de pesquisa. Antes disso, porém, vamos relembrar que nós temos estudado estruturas de dados que possibilitam pesquisa em memória principal. Em particular, uma delas, as árvores. Nós já estudamos as árvores binárias, dentre elas as árvores binárias de pesquisa, as árvores AVL, as árvores multidirecionais, as árvores B e suas variações B mais e B estrela, e agora, exatamente o tema da nossa aula de hoje, a árvore digital de pesquisa. Bom, esse termo, a árvore digital de pesquisa, ela foi primeiro descrita, essa estrutura foi primeiro descrita por René de Labriandais em 1959. E, depois disso, ela recebeu algumas outras denominações, como tree, prefix tree e radix tree. Olha que a palavra tree e a palavra tree ficam muito próximas quando ditas em inglês. Por causa disso, alguns usam, para falar dessa estrutura, usam a dicção como try. Né? Então, a árvore try. Né? Esse termo, inclusive, foi concebido por Edward Fedkin e tem sua origem na palavra retrieval, indicando que essa estrutura, ou seja, que a árvore digital de pesquisa, ela permite e ela é adequada para a recuperação de informações, principalmente aquelas que são vinculadas a cadeias de caracteres. Nós vamos ver daqui a pouco a respeito disso. Embora a árvore digital de pesquisa não seja exclusivamente dedicada a cadeias de caracteres, a sua maior aplicação é para o armazenamento e recuperação e manutenção de cadeias de caracteres armazenadas coletivamente. Os outros termos, como o prefix tree, vêm exatamente do fato de que quando você armazena cadeias de caracteres na estrutura de árvore digital de pesquisa, através do prefixo de uma cadeia, ou seja, um trecho dela a partir do primeiro caractere, que nós chamamos às vezes de prefixo, outras vezes de raiz da cadeia, daí a origem da outra palavra que é radix tree, de raiz. A partir então desse prefixo, eu consigo identificar todas as cadeias que contêm aquele prefixo. Então, essas duas nomenclaturas exatamente enfatizam esse fato de que, por meio de prefixos, eu consigo identificar as cadeias que estão armazenadas na estrutura de árvore digital de pesquisa. Bom, então vamos definir uma try, né? É uma árvore multidirecional, então nós já estudamos esse tema, então ela é um caso particular de árvore multidirecional que é utilizada para armazenar um conjunto dinâmico de dados, para os quais a chave primária é normalmente, aí refrisando, embora não seja obrigatório, mas normalmente é uma cadeia de caractere definida sobre um determinado alfabeto, um conjunto dessas cadeias de caractere. Agora, ao contrário da árvore binária de pesquisa, relembrando que na árvore binária de pesquisa cada nó armazena a chave primária que está associada àquele nó, na árvore digital de pesquisa não. Ela, ao invés de armazenar a chave primária, o que acontece é que a posição do nó na árvore é que vai definir qual é a chave primária que está associada àquele nó. Então, a chave não está armazenada naquele nó, de uma maneira geral. É a posição do nó que vai definir
qual é a chave que está associada àquele nó. Nós vamos ver agora em um exemplo, vai ficar mais fácil compreender, né? Cada nó da árvore digital de pesquisa contém um vetor de indicadores ou ponteiros, em que cada indicador está associado a um dos caracteres do alfabeto que você escolheu. Então, por exemplo, se eu escolher um alfabeto de apenas 5 símbolos, A, B, C, D, E, então esse nó que eu for definir vai ter um ponteiro associado a cada um desses símbolos, A, B, C, D e E. Portanto, ele terá 5 ponteiros, que vão formar um vetor. Então, o caractere é armazenado em cada nível da árvore, onde o primeiro caractere da cadeia é armazenado na raiz. Então, à medida que eu me aprofundo na árvore, eu vou tendo mais e mais caracteres associados àquela cadeia que eu estou armazenando. E todos os descendentes de um nó vão possuir um prefixo comum, que é indicado exatamente pela cadeia de caracteres que está associado àquele nó, a partir lá da raiz da árvore. A própria raiz, por sua vez, está associada sempre à cadeia vazia. E as folhas da árvore estão sempre associadas às cadeias de caractere completas que estão sendo armazenadas na tree. Então nós vamos ver que, por meio dessa organização, a trie ela consegue ser uma estrutura que permite que cadeias de caracteres com prefixos idênticos sejam armazenadas de maneira muito eficiente, porque somente é necessário armazenar a cauda ou chamado sufixo da cadeia e não ela inteira. O prefixo da cadeia ele está exatamente armazenado na medida em que eu vou, a partir da raiz, adentrando na árvore. E aí, cada um desses níveis vai correspondendo a um caractere. Essa característica de eficiência no armazenamento de cadeias de caracteres, é claro que vai ser muito conveniente para algumas aplicações, como nós vamos ver logo adiante. Então vamos para um exemplo, para clarear a maneira de compreender como são as árvores digitais de pesquisa. Então vamos considerar um alfabeto mais restrito, formado só pelas 26 letras itálicas, vou considerá-las em minúscula, e o espaço em branco, onde o espaço em branco eu vou indicar por esse ponto, né, central para representá-lo. Então, quando eu pegar a estrutura de um nó geral de uma árvore desta, ela vai ser assim, ó. Imagine, então eu vou ter um caractere que é o da primeira, é a letra A em minúscula, e eu vou ter um ponteiro para os descendentes de A. Então aqui eu vou ter uma subárvore que vai apontar exatamente para os descendentes de A. Aí outro elemento, eu tenho o caractere B e um ponteiro para a árvore ou a subárvore que tem os descendentes de B. Depois, um caractere que é o C e um ponteiro para a subárvore que tem os descendentes de C. E assim sucessivamente. Depois, eu vou ter o símbolo em branco e um ponteiro para os descendentes desse espaço em branco. E o último campo do nó é exatamente a cadeia de caractere que está associada a esse nó, e aí nós vamos entender o que acontece aqui com essa cadeia de caracteres. Lembrando, as setas são os indicadores, os ponteiros. Então, para cada símbolo eu tenho também um ponteiro, que aqui não foi separado como um campo por questão de desenho, mas é claro que você sabe que tem o caractere e um campo de ponteiro, um caractere e o campo de ponteiro, um caractere e o campo de ponteiro.
Um nó intermediário, ou seja, aquele nó que não é folha, ele possui sempre uma cadeia vazia armazenada nele. Ou seja, então aqui eu sempre vou ter também uma cadeia que é a cadeia vazia. Então olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui A e os descendentes de A, B descendentes de B, C descendentes de B e assim sucessivamente. Então, se esse nó é um nó intermediário, ele não armazena uma cadeia, ele apenas referencia quais são os descendentes para cada um dos símbolos que foram definidos no alfabeto, no nosso caso, os 26 símbolos. E aí, quando eu chego a um nó folha, esse sim, ele vai armazenar uma cadeia que é não vazia. Ele vai armazenar uma cadeia que está sendo referenciada neste nó. E aí ele vai ter aqui o que seriam os descendentes de A, B, C e assim sucessivamente. Obviamente, como ele é um nó folha, a cadeia já vai estar armazenada aqui e esses ponteiros estarão vazios, porque a cadeia nesse momento está armazenada nesse campo. Vamos dar um exemplo, novamente considerando as 26 letras itálicas e o espaço em branco. E o que eu quero é construir uma árvore que seja capaz de armazenar palavras como carro, mesa, bola, meu e outras. Então, um exemplo dessa árvore poderia ser assim: a raiz da árvore contém cada um dos símbolos do conjunto definido, então está aqui de A até Z, e o caractere em branco. Eu estou omitindo aqui o ponteiro e deixando somente as setinhas, como nós temos feito, para indicar. Bom, como eu quero armazenar a palavra carro, olha aqui, carro, a primeira letra é C. Então, eu vou ter a subárvore, que é apontada pelo símbolo C, indicando um outro nó. Esse nó é um nó intermediário. Novamente, ele tem todos os símbolos, inclusive o espaço em branco, a cadeia que foi omitida porque ela está vazia, e aí, como a segunda letra da palavra carro é A, eu vou ter um apontador indicando uma subárvore que referencia a palavra, a letra A. Então, olha que eu já formei C e A da palavra carro. Se eu for agindo assim sucessivamente, eu vou ter um ponteiro para um nó, que por sua vez, no seu símbolo R, vai apontar para um novo nó, que também vai apontar no seu símbolo R, já formando o prefixo C-A-R-R, e finalmente eu vou ter um nó que vai apontar para que a letra O vai apontar para a palavra carro, formando exatamente uma sequência de prefixos C-A-R-R-O, e aí sim, esse nó que eu estou simplificando aqui, que é o nó folha, ele tem a palavra carro armazenada. Então, o nó folha que não está aqui desenhado, ele armazena a palavra carro. Se, por outro lado, eu tivesse a palavra mesa, então, a partir da raiz eu teria um ponteiro de M para um nó intermediário, que usaria o seu símbolo E para apontar para um outro nó, cujo símbolo S apontaria para um novo nó, e finalmente o A, ou seja, formando o prefixo M-E-S-A, mesa, e aí sim o nó que não está desenhado aqui, com a palavra mesa, que representa exatamente as duas palavras que eu quero armazenar na. Observe que dessa forma, essa árvore consegue armazenar de uma maneira muito eficiente as palavras carro e mesa.
Claro que não só elas. Eu consigo armazenar um enorme conjunto de palavras, qualquer conjunto de palavras, dentro dessa estrutura. E por meio de caminhos com prefixo, eu localizo aonde está a palavra que eu desejo acessar. Então aqui eu estou destacando exatamente. Olha, em vermelho aparece todo o caminho que eu percorri para localizar a palavra carro, que está armazenada num nó folha não desenhado aqui, só destacando a palavra carro, e a palavra mesa. Se eu fosse armazenar um conjunto maior de palavras, o mesmo aconteceria. Porque nessa árvore são os nós folhas que armazenam as informações desejadas. No nosso caso, as cadeias de caracteres completas, carro e mesa nesse exemplo. Apesar dessas cadeias de caractere que eu quero armazenar estarem distribuídas em toda a árvore, eu consigo ter fácil acesso a elas, basta que eu me mova a partir da raiz, adentrando na árvore. Então eu consigo fazer isso chegando de acordo com cada caractere da cadeia desejada, eu vou para a subárvore apropriada, usando a ordem alfabética do conjunto de caracteres definidos, até que eu vou atingir um nó folha. Naquele nó folha, eu vou ter exatamente o que? A cadeia armazenada. Então, nessa árvore, todos os nós que não indicam, ou seja, que não apontam para um nó intermediário ou para um nó folha, armazenam um indicador nulo, que é um ponteiro especial, um ponteiro que indica que ele não aponta para ninguém. Então, se eu pegar as palavras bola e meu, eu vou ter exatamente o que? A primeira letra da palavra bola vai ser apontada pelo símbolo B, o seu apontador me joga para um nó intermediário, que eu vou usar o símbolo O, que vai me apontar para um outro nó intermediário, que eu vou usar o L, apontando para um quarto nó intermediário, que eu vou usar o ponteiro para A, e finalmente chegar à palavra armazenada no nó folha não desenhado, que corresponde a B-O-L-A. Formei aqui exatamente o caminho de prefixos que chegam à palavra bola armazenada no nó folha. Da mesma forma, a palavra meu, armazenada, claro, com a partir da raiz em um, dois nós intermediários e aí já direto a palavra armazenada no nó folha. Portanto, você observa que os nós folhas da árvore não estarão no mesmo nível. Eles vão variar de acordo com o tamanho, ou seja, o número de símbolos que cada palavra tem em o seu comprimento, ou seja, o comprimento da própria palavra. A pergunta que surge agora, então, é a seguinte: quais são as operações básicas que eu posso realizar sobre uma árvore assim? Quais são, normalmente, as operações que eu tenho? Normalmente, as costumeiras em árvores são você pesquisar ou seja, buscar por uma cadeia que está na árvore digital de pesquisa. Outras vezes você quer inserir uma cadeia. E finalmente você quer remover. Essas são as três operações elementares, costumeiras sobre árvores. Agora, se eu quiser, eu posso adicionar outras operações, como por exemplo, determinar qual é o tamanho dessa árvore, ou seja, quantas cadeias ela tem armazenadas. Determinar se ela está num certo momento ou não vazia. Apresentar todas as cadeias que estão armazenadas e assim sucessivamente. Posso criar um conjunto maior ainda de operações. Né? Então vamos pegar a primeira operação, que é a operação elementar de pesquisa ou busca. Vamos ver como é que ela funcionaria.
Então é o seguinte, se eu quero pesquisar uma certa cadeia X, então estou indicando esse X por um conjunto de caracteres X1, 2, 3 até Xn, numa certa árvore T, eu devo proceder da seguinte maneira. Iniciando a partir da raiz de T, o processamento dos caracteres de X, eu tento seguir a primeira subárvore que corresponde ao caractere X1, que é o primeiro da cadeia. Se essa subárvore não existe, simplesmente eu vou lá e retorno falso, porque a cadeia não pode estar na árvore, porque a subárvore associada ao seu primeiro caractere já não existe. E a raiz da árvore deveria ter, então, uma subcadeia associada a pelo menos esse primeiro caractere para que aquela cadeia possa ter a chance de estar armazenada na árvore. Não, eu encontrei, tem uma subárvore que está associada a esse caractere X1. Então, o que eu faço? Eu simplesmente continuo o processamento seguindo para a subárvore associada a X1. Então, para cada caractere XI, eu vou verificar se há uma subárvore em T que está associada àquele caractere XI. Se não existir, eu paro, retorno falso. Essa cadeia não pode estar lá na árvore. Não, ao contrário, existe. Eu continuo o processamento e vou seguindo para a subárvore associada a XI. Então, isso eu vou fazer para todos os caracteres. Quando eu tiver concluído o processamento de todos esses caracteres, eu simplesmente devo verificar se o nó atual é uma folha ou não. Se for, então é porque eu acabei de encontrar onde é que aquela cadeia está localizada. E eu retorno verdadeiro porque eu localizei a cadeia. Não, cheguei num nó folha, processei toda a cadeia e, perdão, cheguei num nó que é não folha e eu processei toda a cadeia. Então, se eu processei toda a cadeia e o nó que eu estou não é uma folha, então a cadeia não está lá. Porque a cadeia necessariamente vai estar armazenada num nó que é folha, se ela existir nessa árvore. Então, olhando agora para o algoritmo, nós vamos exatamente perceber o seguinte. Ele recebe dois parâmetros que são a cadeia e a árvore. E ele vai retornar verdadeiro se encontrar e falso se não encontrar aquela cadeia X na árvore T. Então, inicialmente, ele pega uma variável auxiliar K e recebe a raiz da árvore. E começa um contador para cada um dos N caracteres da cadeia. Então, a primeira coisa que ele faz é, K é o ponteiro nulo, porque se K for nulo, a árvore é nula. Então, nesse caso, ela é uma árvore vazia. Se ela é árvore vazia, ela não pode ter a cadeia X armazenada, então ele já pode retornar falso. Não, K não é nulo. Então ele vai olhar, XI é igual a alguma das chaves presentes no nó que está apontado por K? Então eu vou olhar, eu estou no nó K, agora ele é a raiz. Tem o primeiro caractere, já que XI começa com 1, tem uma subárvore? Tem? Ah, então eu vou pegar esse K, que é o ponteiro, e vou fazer ele apontar para a subárvore que corresponde ao caractere XI e simplesmente vou para o próximo caractere, que será o segundo. Ah, continua. Tem uma subárvore, né? K não é um ponteiro nulo, porque ele foi para aquela ponteiro da subárvore associada, ele não é nulo. Então eu olho, está em algumas das subárvores daquele nó? Está. Então eu sigo essa subárvore. E assim eu vou sucessivamente até terminar. Se porventura, num certo momento, eu chegar a um ponto em que eu não ache uma subárvore que corresponda a XI, ou seja, aquela subárvore inexiste, então simplesmente eu estou interrompendo a busca num certo ponto porque não há uma subárvore associada àquele XI.
Então eu posso parar e simplesmente responder falso. Ou seja, essa cadeia não está na árvore. Supondo que eu processei isso aqui tudo, terminei todos os caracteres. Cheguei, portanto, a um certo K que está apontando para um nó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte teste. O nó atualmente apontado por K é um nó folha? É uma afirmação. Sim, ele é um nó folha. Então, se ele é um nó folha, eu acabei de encontrar a cadeia completamente, retorno verdadeiro. Não, eu estou num nó que não é folha e eu já terminei de processar toda a cadeia. Então, aquela cadeia não foi encontrada, você retorna falso. Então, esse algoritmo vai me dar a possibilidade de localizar toda a cadeia se ela existir na árvore.